Amados irmãos e irmãs da evolução espiritual, com o coração transbordando de luz e reverência, sejam todos muito bem-vindos a este sagrado encontro de amor e revelação. Hoje, sob a égide dos mentores da luz e da espiritualidade superior, trazemos uma mensagem de profunda magnitude, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes, em uma reunião de emergência convocada pelos espíritos superiores no plano astral. Este momento foi cuidadosamente orquestrado pelos mentores celestiais, com o sublime propósito de desvelar verdades ocultas e orientar os filhos de Deus neste momento crucial da transição planetária. Hoje é um dia de revelações extraordinárias, pois vocês, queridos, foram magneticamente atraídos até este canal, além do Espiritismo, por forças superiores que desejam comunicar-se através de nossa humilde casa de luz. Este espaço sagrado foi preparado pelos mentores espirituais para ser um farol de esclarecimento em meio às tempestades vibracionais que assolam nosso mundo. Prestem atenção especial, pois os números 11 e 2 carregam segredos espirituais profundos que se revelarão no decorrer desta mensagem celestial. Os mentores me orientam a solicitar que deixem seus nomes e cidades nos comentários, criando uma corrente luminosa de identificação espiritual. Nosso grupo de oração, conduzido pelos espíritos benevolentes, dedica-se incansavelmente a interceder por aqueles que enfrentam as mais diversas provações da jornada terrena, sejam desafios relacionados ao sustento material, enfermidades que afligem o corpo físico ou as amarras dos vícios que escravizam a alma. Convidamos também cada coração sincero a fortalecer esta missão de luz através de sua participação ativa. Um like representa uma vibração de apoio. A inscrição no canal, além do Espiritismo, fortalece nossa corrente magnética e o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da verdade espiritual a outros corações sedentos. Que a paz radiante do Mestre Jesus, o Cristo Consolador, envolva cada alma presente neste momento sagrado de comunhão espiritual. Amados filhos da luz eterna, que a serenidade do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta humilde médium, sob a orientação suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental. Filhos amados que habitam sob o manto protetor da cruz, eu, Bezerra de Menezes, vos dirijo desde as moradas celestiais, onde a verdade se apresenta cristalina como água de fonte pura. Trago em meu espírito uma mensagem que ressoa com a força de 1000 trovões, pois o tempo das revelações chegou como a aurora inevitável após a noite mais longa. O Brasil, terra bendita que carrega em seu seio a semente do Evangelho, atravessa um período de tribulações sem precedentes. Como uma nau em mar revolto, nossa pátria enfrenta ventos contrários que testam a fé de seus filhos e a solidez de suas instituições. Mas sabei, queridos irmãos, que por trás das cortinas do caos aparente, a divina providência tece os fios dourados de um destino maior. Observo com os olhos da eternidade como se desenrola um drama cósmico, onde forças de luz e sombra se enfrentam nos bastidores da história humana. No palco nacional, figuras se movem como peças em um tabuleiro divino, cada uma carregando o peso de suas escolhas e o eco de suas intenções mais íntimas. Alexandre de Moraes, esse espírito que se encontra investido de poder temporal sobre os destinos da justiça terrena, caminha por trilhas sombrias que o distanciam da luz verdadeira.
Como um viajante que se perdeu na floresta e toma miragens por oásis verdadeiros, ele se ilude com a sensação de controle absoluto, ignorando que cada decisão sua ecoa nas esferas superiores como ondas em um lago sereno. Vejo ao redor dele uma teia de influências tenebrosas, entidades que sussurram em seus ouvidos promessas vazias de poder perpétuo. Estes espíritos sombrios, como aranhas tecendo suas armadilhas, aproveitam-se das fraquezas humanas para alimentar a ilusão de supremacia sobre os destinos alheios. A vaidade, essa erva daninha que cresce nos jardins do ego, encontrou solo fértil em sua alma, obscurecendo a visão clara que deveria guiar um servidor da justiça. O Supremo Tribunal, essa instituição que deveria ser o templo sagrado da equidade, transformou-se gradualmente em um palácio de espelhos, onde a verdade se fragmenta em 1000 reflexos distorcidos. Cada decisão tomada sob a égide do orgulho e da parcialidade ecoa como um sino desafinado na sinfonia da justiça divina. Mas atenção, filhos da luz! Não é apenas Alexandre de Moraes que dança nesta valsa macabra do poder corrompido. Luiz Inácio, aquele que já ocupou a cadeira mais alta da República, move-se como um maestro experiente regendo uma orquestra de ilusões. Suas palavras, doces como mel envenenado, escondem intenções que se chocam frontalmente contra os desígnios da providência celestial. Como dois aliados unidos pela conveniência e pela sede comum de dominação, ambos tecem planos que visam silenciar a voz da verdade e subjugar aqueles que ousam questionar seus métodos. São como dois vendilhões no templo, profanando o sagrado espaço da democracia com suas transações sombrias e seus acordos feitos nas trevas. Enquanto isso, observo com compaixão infinita o irmão Jair Bolsonaro, esse espírito que, apesar de suas imperfeições humanas, carrega em seu coração a chama sincera do amor pela pátria. Como um David enfrentando múltiplos Golias, ele se vê cercado por adversários que utilizam toda sorte de armadilhas e artifícios para derrubá-lo. A perseguição que sofre não é apenas política, é espiritual. Forças tenebrosas se organizam como um exército sombrio para tentar extinguir a luz que ele representa. Vejo tentativas constantes de isolá-lo, de maculá-lo perante o povo, de construir ao seu redor um cerco de mentiras tão espesso que a verdade mal consegue penetrar. Mas saibam, filhos queridos, que aqueles que são protegidos pela divina providência não tombam sem que o Pai Celestial assim o permita. Como uma fortaleza construída sobre rocha sólida, a alma sincera resiste aos vendavais mais furiosos. As setas envenenadas da calúnia podem ferir a carne, mas não conseguem penetrar o escudo dourado da verdade. Trump, esse gigante que ressurge no cenário mundial como uma fênix renascendo das cinzas, representa a força de uma nova era que se anuncia. Sua vitória recente nas eleições americanas é como um clarão de luz rompendo as nuvens carregadas que pairavam sobre o mundo ocidental. Ele simboliza a resistência dos povos livres contra as forças globalistas que tentam tecer uma rede de controle sobre todas as nações. A conexão espiritual entre Trump e Bolsonaro transcende os laços políticos convencionais. É uma aliança forjada nas esferas superiores, onde espíritos afins se reconhecem e se apoiam mutuamente. Ambos enfrentam os mesmos inimigos invisíveis, as mesmas forças que tentam estabelecer uma nova ordem mundial baseada no controle absoluto sobre as consciências humanas. Vejo como as redes sociais, essas ferramentas que deveriam ser pontes conectando corações e mentes, transformaram-se em campos de batalha, onde a censura se traveste de proteção
e onde a verdade é rotulada como desinformação. Alexandre de Moraes, como um general comandando tropas digitais, ordena o silenciamento de vozes que ousam questionar a narrativa oficial. Cada perfil bloqueado, cada conta suspensa, cada palavra censurada é como uma corrente sendo forjada na grande prisão que tentam construir ao redor da liberdade de expressão. Mas não se enganem, as correntes feitas pelos homens jamais conseguirão aprisionar o espírito humano quando este se encontra em sintonia com a verdade divina. O tempo da colheita se aproxima como a maré que sobe inexoravelmente. Aqueles que semearam ventos de injustiça colherão tempestades de consequências. A balança cósmica, que nunca erra em seus cálculos, já pesa nos pratos dourados os atos de cada um. Nenhuma ação permanece oculta aos olhos da eternidade, nenhuma intenção escapa ao escrutínio da justiça divina. Alexandre de Moraes caminha sobre gelo fino que já começa a rachar sob seus pés. A estrutura de poder que acreditou ser eterna revela suas fissuras como um castelo de cartas prestes a desmoronar. O orgulho, esse veneno que corrói a alma desde dentro, já fez seu trabalho de corrosão. Em breve, muito em breve, os alicerces falsos de sua autoridade se mostrarão frágeis como teias de aranha ao vento. Lula, por sua vez, dança sobre um vulcão adormecido que já dá sinais de despertar. As sementes da discórdia, que plantou ao longo de décadas, começam a germinar, produzindo frutos amargos que ele próprio será obrigado a degustar. A máscara do salvador da pátria, usada por tanto tempo, começa a escorregar, revelando o rosto verdadeiro por trás da persona pública. Mas não se alegrem com a queda dos que erram, filhos da luz. Em vez disso, elevem preces para que o arrependimento genuíno toque seus corações endurecidos. A vingança pertence ao Senhor, e nossa missão é semear amor onde existe ódio, perdão onde prevalece a mágoa e luz onde as trevas tentam se estabelecer. O Brasil está sendo preparado para um novo capítulo de sua história. Como uma terra sendo arada antes da semeadura, nossa nação passa por um período de remoção das ervas daninhas para que sementes melhores possam ser plantadas. O processo é doloroso, como toda purificação verdadeira, mas necessário para que possamos florescer em nossa vocação de coração do mundo. Vejo nas brumas do futuro próximo uma tempestade política de proporções monumentais. Revelações explosivas virão à tona como vulcões em erupção, expondo verdades que foram cuidadosamente ocultadas nas cavernas do poder. Documentos secretos, gravações comprometedoras, testemunhos que mudarão o curso da história. Tudo isso emergirá das sombras para a luz do dia. O próprio Alexandre de Moraes se verá no centro de um furacão de proporções devastadoras. Aquilo que ele tentou esconder será gritado dos telhados. Suas decisões parciais, seus métodos questionáveis, suas alianças espúrias, tudo será exposto como páginas de um livro aberto ao escrutínio público. Luiz Inácio, por sua vez, enfrentará o momento mais desafiador de toda a sua trajetória política. Como faraó, diante das pragas que assolaram o Egito, ele se verá impotente diante de forças que estão além de seu controle. Os esquemas construídos ao longo de décadas desmoronarão como um dominó gigantesco, onde a queda de uma peça provoca o colapso de todo o sistema. Bolsonaro, esse guerreiro que enfrenta leões na arena política, será finalmente reconhecido em sua verdadeira dimensão. Como José no Egito, que foi perseguido antes de ser exaltado, ele verá a justiça divina se manifestar de forma inequívoca. Suas lágrimas de angústia se transformarão em cânticos de vitória, e aqueles que o perseguiram reconhecerão a mão da providência protegendo os justos,
Trump, do outro lado do oceano, estenderá mãos fraternas para apoiar o renascimento do Brasil. Como dois faróis se comunicando através da distância, esses líderes coordenarão esforços para derrotar as forças globalistas que tentam escravizar as nações livres. Uma nova aliança se formará, baseada nos valores cristãos e na defesa das liberdades fundamentais. O despertar do povo brasileiro será como o rugido de um leão que acorda de um sono profundo. Massas conscientes tomarão as ruas não em protestos destrutivos, mas em manifestações ordeiras que demonstrarão a força da vontade popular. A bandeira verde e amarela tremulará como um estandarte de liberdade, e o hino nacional ecoará como um cântico de ressurreição. As eleições futuras serão um divisor de águas na história nacional. Como o trigo sendo separado do joio, o povo brasileiro fará escolhas que definirão os rumos da nação por gerações. A consciência coletiva finalmente desperta dos enganos e manipulações, buscará líderes que sirvam aos interesses superiores da pátria. Observo também mudanças profundas no panorama internacional. A Europa, esse continente que já foi berço da civilização cristã, desperta de um longo inverno espiritual. Nações inteiras se voltam para valores tradicionais, rejeitando as ideologias destrutivas que tentaram desconstruir seus alicerces morais. A Igreja, essa instituição milenar que carrega a tocha da fé através dos séculos, passará por uma renovação interior. Como uma árvore que poda galhos secos para que novos brotos floresçam, ela se purificará de elementos que tentaram desvirtuar sua missão sagrada. Líderes verdadeiramente comprometidos com o Evangelho assumirão posições de destaque. O papel do Brasil neste cenário mundial será central e decisivo. Como uma ponte entre culturas e continentes, nossa nação servirá de exemplo para outros povos que buscam o caminho da regeneração espiritual. Nossa vocação de coração do mundo se manifestará de forma cada vez mais evidente, mas para que esta profecia se cumpra, é necessário que cada um de vocês, filhos da luz, assuma sua responsabilidade individual. Não esperem que as mudanças venham apenas dos céus. Sejam instrumentos ativos da transformação. Orem incessantemente, trabalhem incansavelmente e mantenham acesa a chama da esperança em seus corações. A oração é a chave que abre as portas do impossível. Quando almas sinceras se unem em súplica ao Todo-Poderoso, montanhas se movem e oceanos se dividem. Formem correntes de oração que circundem o Brasil como cinturões de luz, protegendo nossa pátria das investidas das trevas. O jejum voluntário e a caridade praticada com amor multiplicam o poder das preces. Quando nos despojamos do supérfluo para socorrer o necessitado, demonstramos ao Criador que compreendemos verdadeiramente os valores do reino dos céus. A verdade é como o sol. Pode ser eclipsada temporariamente, mas sempre volta a brilhar com todo o seu esplendor. Não se deixem intimidar pelas campanhas de desinformação, nem pelas tentativas de confundir o certo com o errado. Mantenham-se firmes na rocha sólida dos princípios eternos. Amados filhos da luz, neste momento sagrado de comunhão espiritual, abro meu coração paternal para acolher cada súplica, cada lágrima, cada angústia que carregam em vossas almas. Se há tempestades rugindo em vossas vidas, desemprego que assombra como sombra persistente, enfermidades que corroem o corpo como ferrugem implacável, vícios que aprisionam como correntes invisíveis, depositem aqui seus fardos. Escrevam nos comentários seus nomes e cidades como peregrinos que gravam suas súplicas na pedra sagrada do templo. Nossa irmandade de oração, essa corrente dourada de almas compassivas, se erguerá em intercessão por cada coração aflito.
Clamamos aos céus pela cura que liberta, pela libertação que redime, pela vitória que coroa os perseverantes. Agora, elevemos juntos uma prece ao divino trono, pedindo que as bênçãos celestiais desçam como orvalho sobre nossa terra ressecada. Senhor da vida, Pai de infinita bondade e misericórdia, prostrados diante de vossa majestade sublime, rogamos que vossos olhos compassivos se voltem para esta nação que tanto amamos. Brasil, coração pulsante do mundo, terra onde floresce a esperança e germina o futuro da humanidade. Derramai, ó Senhor, vossas graças abundantes sobre cada filho desta pátria. Que os governantes encontrem sabedoria para liderar com justiça, que os magistrados descubram coragem para julgar com retidão, que o povo desperte para sua vocação de grandeza espiritual. Interceda por nós, querido Bezerra de Menezes, médico dos corpos e consolador das almas. Estendei vossas mãos benévolas sobre cada irmão que sofre, cada família que luta, cada coração que busca a luz na escuridão dos tempos difíceis. Que a verdade brilhe como o sol do meio-dia, dissipando as névoas da mentira e da manipulação. Que a justiça flua como o rio caudaloso, lavando as impurezas da corrupção e da parcialidade. Que o amor reine soberano nos corações, transformando inimigos em irmãos e construindo pontes onde existiam abismos. Protegei, Senhor, aqueles que enfrentam a perseguição por defenderem a verdade. Dai-lhes forças para resistir aos vendavais da adversidade, sabedoria para discernir os caminhos retos e paciência para aguardar o tempo da vossa justiça. Que assim seja, em nome do Cristo, nosso eterno Mestre e Salvador. Amém. Queridos irmãos, se esta mensagem tocou as fibras mais profundas de vossas almas, se despertou em vossos corações o eco da verdade eterna, peço-vos que compartilhem este facho de luz com todos aqueles que caminham nas trevas da incerteza. Deixem seu like como sinal de que compreenderam a magnitude desta revelação. Inscrevam-se neste canal como soldados que se alistam no exército da luz. Que as ondas desta mensagem se propaguem como círculos na água, alcançando costas distantes, onde outras almas aguardam a palavra que liberta e o consolo que fortalece. Unidos na fé, caminhemos rumo ao amanhecer glorioso que já desponta no horizonte da história. A paz do Cristo permaneça convosco, hoje e sempre.